Então, quando você nasce em uma cultura, a cultura já está estabelecida, tem muitas coisas que você não vai precisar ensinar. As pessoas, só de estar no meio, só de estar observando, elas vão fazer. Mas por quê? E você não vai ter explicação. Responde, por que você come arroz e feijão? Você não vai saber explicar. Ninguém te ensinou a comer arroz e feijão. Você come desde sempre. Você nem lembra qual foi a última vez que você começou a comer. Qual foi? Ninguém lembra assim. Qual foi a primeira vez que você comeu arroz e feijão? Não sei. Mas por quê? Porque você já está aculturado. Aculturado. Então, observa aqui. Aqui, nós, aprendendo esse entendimento, claro que de uma maneira muito singela, nós começamos o quê? A estabelecer a cultura de vivenciarmos o reino de Deus todos os dias na nossa vida. Vivenciarmos a cultura do reino de Deus na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa academia, na nossa casa, no nosso trabalho, e nós aprendemos a viver a cultura do reino de Deus, né? Obviamente, qual é a cultura? Quais são os pontos principais da cultura do reino de Deus? Generosidade, honra, compaixão, amor ao próximo, santidade, disciplinas básicas espirituais, não é verdade? Coisas básicas. Então, só que nós aprendemos e ensinamos as pessoas a viverem isso todos os dias, sem ser algo forçado, sem ser algo obrigado. E aí, essas pessoas começam a entrar nesse contexto. Nesse contexto, as pessoas começam a chegar. Nesse contexto, as pessoas falam assim, viu? Por que vocês são tão generosos na refeição? Vocês são tão generosos na comunhão, né? Nossa, mesmo na simplicidade, porque aqui nós estamos no mar de Deus. Isso é, de fato, viver o evangelho no templo e nas casas. A mesma excelência que você vai encontrar na nossa igreja local, ou seja, a PIB, no caso de vocês vão encontrar isso nas nossas casas, quando nós nos reunirmos. E as coisas começam a acontecer. E aí, veja bem, gente, nada se espalha mais rápido do que uma cultura. E as pessoas começaram a perguntar, mas como vocês vivem isso? Como vocês conseguem viver essa multiplicação, essa conversão? Como vocês conseguem passar isso para as pessoas? Fala, cara, a gente não passa, a gente vive. E aí o que acontece? Põe a outra foto, por favor. E aí o que a gente estava focado apenas em Marília, nós começamos a ganhar cidades da região. Aqui é Lácio. Aqui, como o nosso templo era na rua Goiás anteriormente, então, dependendo do lugar que você estivesse em Marília, era mais perto você ir para Lácio do que você ir para o Bosque, do que você ir para o Santo Nieta, porque era muito perto. Então, nós começamos uma célula em Lácio. E aí, olha o que aconteceu. Rapidamente, veja bem, nas cidades onde você tem menos distração, o evangelho se propaga mais rápido. Lácio é uma cidade, acho que com 4.000 habitantes. Numa cidade menor, qual que é o ápice? O ápice da cidade. No final de semana, todo mundo vai para a praça. É ou não é? E por quê? Na praça vai ter a pizzaria, vai ter a sorveteria, tudo na praça. Então você está ali vamos na praça, a gente vê o que a gente faz lá. É ou não é? Não tem distração. Então, agora, você está numa grande cidade, aí você tem cinema, você tem shopping, você tem kart, você tem boliche, você tem tênis, você tem golfe. Então, você tem muito mais distração. Então, a cultura é muito forte. Então, você demora a conseguir estabelecer uma cultura um pouco mais do que numa cidade menor. E Lácio, quando começou a acontecer esses ajuntamentos, essas células, as pessoas vivendo isso, num curto espaço de tempo, muitas pessoas chegaram. E aí, nós já tínhamos praticamente uma igreja estabelecida. Não formalizamos porque era praticamente um bairro de Marília. Da mesma maneira, nós tínhamos pessoas de Pompeia, que trabalhavam em Pompeia, mas eram de Marília, né? E aí nós começamos ali uma célula nos intervalos, na verdade um ponto evangelístico nos intervalos da Jato, ou na troca de turnos da Jato. E aí, põe a outra foto, por favor. Olha só. Da mesma maneira que aconteceu em Lácio, aconteceu em Pompeia.
Pompeia não é nem tão pequeno como Laço, mas ainda é uma cidade pequena. Tem o quê? Umas 30 mil pessoas lá, aproximadamente. E aí, nós estabelecemos. Aqui foi o dia que o pastor Domingos foi lá para explicar para eles que eles não iriam fazer mais parte da nossa supervisão de células, como uma rede de células. Que a partir daquele momento, nós iríamos oficializar uma igreja, uma extensão na cidade de Pompeia, e eles iriam viver as células, a cultura do reino da mesma maneira, só que como uma igreja local, não mais como uma extensão de Marília. E aí as coisas foram tomando uma proporção alta. Põe a outra foto, por favor. Nós começamos a entender a cultura do jejum, da oração e da evangelização prática. O que é a evangelização prática? É você colocar Jesus como resposta na dúvida das pessoas. O que é uma evangelização não prática? Você ir para uma rua com um megafone e ficar falando lá. É uma evangelização, mas não é prática. Certo? Ou você chegar para uma pessoa que você não conhece e falar assim, cara, Jesus te ama. Tá bom, quem é Jesus? Ele não sabe. Entende? Então, é uma evangelização, mas não é prática. O que é uma evangelização prática? É os seus amigos íntimos, né? São os seus familiares, são as pessoas do seu convívio diário, né? Que você consegue perceber se ela está bem, se ela não está. E aí é onde você vai abordar ela e colocar Jesus como resposta para ela. Ai, meu problema é financeiro. Cara, Jesus pode ser a solução dos seus problemas, mas para isso ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ah, meu problema é no casamento. Ótimo. Jesus pode ser a resposta do seu casamento, mas, para isso, ele precisa ser o Senhor do seu casamento. E assim, sucessivamente. E as coisas começam a acontecer. Pastor, meu problema é que eu sou viciado em drogas. Cara, Jesus, ele pode te libertar, mas para isso ele precisa estar... Ele não quer ser o primeiro na sua vida, ele quer ser o único. Para ele ser o único na sua vida, você vai ter que renunciar àquilo que ocupa o lugar dele. E aí a gente começa a abordar isso. E essa multiplicação começa a acontecer, né? Um exemplo prático para vocês. Essa prática de jejum que nós temos, não é de agora, né? Ao longo desses 14 anos de conversão e desses 10 anos de ministério, né? Completei 10 anos de ministério em fevereiro desse ano. E 14 anos de conversão. Nesse período, já foram 14 períodos de longos jejuns, né? Fizemos 9 períodos de 21 dias, esse é o 5º de 40 dias, mas é algo que todo mundo já sabe que isso faz parte da minha vida. Então, ninguém vai falar assim, nossa, você vai fazer jejum? Não, por quê? Eles sabem que sempre eu vou fazer. E esses períodos maiores nós contamos e contabilizamos, porque são aqueles que nós precisamos de um acompanhamento. Mas aqueles que a gente faz de 3 dias, de 2 dias, de 1 dia, esses aí nós nem sabemos. Mas virou uma cultura. Né? Tanto que é uma cultura que quando a gente vai combinar algum jantar, algum almoço, algum café com membros da igreja, é uma coisa básica. A gente faz uma pergunta, mano, você está consagrando algum alimento? Às vezes o cara não está comendo doce, ou às vezes não está comendo carne. Então você vai fazer algo para que a gente consiga ter um convívio, mas já virou praxe. Né? Mano, você tem alguma coisa que você está aí num período de consagração, virou algo comum. E as pessoas já entenderam isso. E o que é o discipulado? Né? Eu dei o exemplo para vocês ontem. Aí, põe a outra foto, por favor. Você consegue ter dimensão da força da cultura quando ela começa a transcender a igreja local. Ou seja, quando a igreja local ela não tem estrutura o suficiente para comportar todas as pessoas que estão sendo impactadas por essa cultura. Entende? E aí você começa a mostrar para as pessoas que a cultura de Deus, quando você pega a igreja primitiva, quando nós vamos falar dos grandes feitos de Atos dos Apóstolos, às vezes nós vamos falar assim, olha só, 3.000 almas se converteram, olha só, 5.000 almas se converteram, é verdade, né? Aí, quando eles não conseguiam mais contar, eles falavam assim, milhares de pessoas, ou grande multidão. Quando a Bíblia para de dar um número e começa a falar em grandes quantidades, é porque eles não conseguiam contabilizar. Então eles olhavam e falavam assim, mano, é muita gente. Então coloca uma multidão, ou coloca uma grande quantidade de pessoas. Mas observa, esses pontos de Atos foram pontuais. O que eles faziam todos os dias?
partiam o pão de casa em casa e falavam que Jesus é o Cristo. Eles se reuniam no templo e nas casas. E todos os dias o Senhor acrescentava o que ele havia de salvar. Então veja, os grandes ajuntamentos bíblicos foram resultados do que eles faziam todos os dias. O que nós fazemos todos os dias? Às vezes eu quero focar no ajuntamento, só que eu não foco no dia a dia. Se eu não foco no dia a dia, eu vou ter dificuldade no ajuntamento. Por quê? Porque o ajuntamento é o resultado do que eu faço todos os dias. O que eu faço todos os dias? Eu vivo a cultura do reino de Deus, na minha casa e no templo. Então, a gente começa a ver a proporção. Põe a outra, por favor. Aí, foi 2019. 2019 nós não tínhamos mais espaço para crescer em Marília, a nível de espaço. Então, o pessoal falou assim, mano, e no ano que vem? Vai ser no ginásio, vai ser no campo, no Abreuzão, que é o campo do MAC, né? O campo do MAC hoje em Marília é o maior espaço que a gente consegue colocar pessoas, mas tem um porém, é aberto. E carnaval, em São Paulo, chove. E aí a gente falou, esse é o maior lugar fechado que nós estamos. Nós não temos mais lugar fechado que vai comportar essa galera. Qual que vai ser o próximo ano? O próximo ano vai ser onde? E aí, Deus foi muito claro comigo. Olha, a cultura que você tinha que estabelecer aqui acabou. Eu quero que você entregue o seu Isaac e muda de cidade. Aí eu falei, Deus, mas como é que eu vou mudar de cidade? Agora que está fácil. Imagina, 700 líderes, entre líderes e anfitriões, mais de 800 voluntários. Eu não precisava fazer nada. Eu pensar em fazer alguma coisa, alguém já tinha feito para mim. Literalmente. Aí o Espírito Santo fala, não, eu quero que você comece de novo. Aí eu falo, mas Espírito Santo, a cultura está estabelecida. Ele falou, eu sei, por isso você tem que mudar. Eu falei, mas aí eu vou ter que começar de novo. Ele falou, não, a cultura já está estabelecida. Eu falei, mas a cultura está estabelecida onde? Em você. E aí entra a questão, né? Aí com muita felicidade a gente começa de novo. Põe aí a foto das nossas primeiras celas em Bauru. Aí eu converso com o pastor Domingos, transicionamos para o Tiger, a questão dos jovens, transicionamos para o pastor Osias e para o Delém, a questão das celas. O Osias fica com os jovens e o Delém fica com os adultos, né? E aí nós vamos para Bauru começar as células. O que vale lembrar? Que nessa célula aí tem umas 10 pessoas que elas são de Marília. Então tem umas 5, 6 pessoas só que eram de Bauru. E a gente começa, tudo de novo. Tudo de novo. Já começamos melhor que em Marília, lembra? Em Marília, minha primeira célula por 3 meses tinha 3 pessoas. Uma das 3 queria casar comigo, então eu nem conto ela. Né? Aí aqui ela já estava casada comigo e meu filho está ali, arrancando o óculos da mulher. Dá uma olhada ali, ó. Aí começamos de novo, né? Aí alugamos um espaço, as coisas começam a acontecer novamente, olha aí. Aí a cultura vai sendo estabelecida para as pessoas. Pode pôr a outra? Aí a gente aluga um lugar de uma igreja que o pastor tinha ido embora para Portugal. Estava no jeito já, né? Não do jeito que a gente gosta, mas dava para ter que tinha cara de igreja, né? Aí a gente começa aí, a gente aluga, esse foi o nosso primeiro culto formal. Antes da inauguração. O que é um culto formal? Né? Nós começamos uma vez por mês a nos reunirmos aqui para fazer os cultos e depois nas células. Aí nós só fomos oficializar a igreja em maio de 2019. Né? Aqui era de 2018 ainda, quando eu ainda estava em Marília, mas estava já potencializando a cultura em Bauru. Próxima foto. Aí eu já tinha me mudado para Bauru, né? E nós começamos Você entendeu, né? Entendeu ou não? E aí a gente começou, e aí as coisas foram acontecendo, aí veio o lockdown. Só que aí quando veio o lockdown, né? Diferente de vocês que às vezes ficaram 30 ou 70, 80 dias fechados, lá em Bauru nós ficamos quase 2 anos sem poder nos reunirmos nos cultos. A pandemia ela foi muito rigorosa.
né? E ainda envolvia a questão política do governador com o presidente. Então, a gente sofreu muito ali em São Paulo, né? E aí, eu falei, Deus, e agora? Eu não tenho câmeras para transmitir o culto, eu não tenho computadores que consigam suportar uma boa placa de vídeo, né? Eu não tenho placas de áudio, e agora? Ele falou, a igreja acontecia aonde? No templo e nas casas. Ele falou, vocês estão proibidos de ficar em casa? Eu falei, não. Ele falou, então vai de casa em casa. E nós ficamos quase 2 anos. Por quê? Primeiro período, 7 meses, lockdown. Aí abriu, 30, 40 dias, fechou de novo. Aí depois abriu, aí depois fechou. Aí depois era Delta, aí depois fecha. Aí depois abre, aí era Omicron, aí fecha de novo. E aí nesse vai, a gente ficou quase 2 anos fechado. E ainda quando liberaram a gente com uma capacidade de 30% do prédio, né? Então, você foi aí, Marquinhos? Aí, olha só, põe a outra aí. Aí quando nós abrimos, consegue virar a sua foto, por favor? Aí quando nós abrimos do lockdown, nós já estávamos com 800 pessoas. Quando nós fechamos para o lockdown, nós estávamos com cerca de 120 pessoas. Quando nós abrimos do lockdown, mas fala, a igreja não parou, não teve culto. Claro que teve, toda semana. Não, eu não fui. Falei, porque você não estava nas casas. Se você tivesse, você ia participar. Por quê? Porque acontece de uma maneira orgânica no templo e nas casas. Tiraram o templo da gente, mas das nossas casas ninguém vai tirar. Entende? Próxima foto. Aí foi quando o Senhor quis esticar a minha fé, né? Ele nos leva para o maior prédio construído no centro de Bauru. E ele manda a gente para lá porque ele queria que as nossas tendas se alargassem, porque ele iria mandar muitas pessoas, né? Pode colocar outra foto, por favor? Aí nós reformamos o prédio, mudamos para ele, né? Aí nós já estamos nele. E aí hoje ele ficou assim. Põe a última aí só para ver como o pessoal reformou a galera. E aí, Pascão? Mas entende, você viu que não é preto mais, né? Vai mudando as coisas. Entendeu ou não? Vai mudando, né? E aí, o que a gente começa a fazer em Bauru? Trabalhar a cultura. Mas veja, como que eu vou medir a saúde da igreja? Não é por quantas pessoas vão no culto. Veja bem, a multidão, Jesus ensina isso claramente, que a multidão sempre vai existir. Ela sempre vai estar lá. Mas os discípulos, eles precisam ser formados. Eles precisam ser aculturados. Observa que, eu até estava falando que eu estou muito empolgado para esse ano. Por quê? Porque a gente está com muita gente envolvida em buscar a Deus, né? Então, se está indo 2.800, 3.100, 2.600, 3.200 pessoas nos cultos, eu não me preocupo com isso. Mas, cara, o que me impacta é eu saber que tenho 1.000 pessoas jejuando. E isso me impacta. Por quê? Porque eu sei que eles aprenderam, então, a viver na cultura. Fora do templo. Fora do templo. Então, agora observe. As nossas experiências vão fortalecer as nossas crenças. As nossas crenças vão nos levar a um comportamento. Quando o comportamento é coletivo, nós estabelecemos uma cultura. Pastor, dá um exemplo prático. Dá um exemplo prático. Se você falar para uma pessoa assim, pegar o exemplo do jejum que está latente. Mano, jejua e logo. Aí o cara vai falar, mano, mas como assim jejua? Aí você vai explicar para ele. E aí fala, mano, mas claro que você não vai fazer 40 dias. Faz meio período. Mas quando você parar de jejuar, você não vai só ficar sem comer. Isso não é dieta. Você vai substituir o tempo que você dedica para comer, para ler a sua Bíblia, para orar. Você vai potencializar o seu relacionamento com Deus. Faz um dia, vê como é que vai ser. Isso vai gerar uma experiência nele. Essa experiência que for gerada nele
vai gerar uma crença nele. Pô, o poder secreto da oração, do jejum e da Bíblia, cara, não é um negócio literário. Ele é real. E aí, isso vai gerar um comportamento nele. Qual o comportamento que vai gerar nele? Ele vai começar a orar e jejuar constante por ele. Ok? Então aqui nós temos uma pessoa que teve uma experiência, teve uma crença estabelecida e começou a ter um comportamento. Certo? Se você é uma pessoa não cristã e alguém te aborda ali, às vezes, com o amor de Jesus, com a palavra de conhecimento, te estende a mão, e aí você vem entregar sua vida para Jesus. Essa atitude da pessoa, ela gerou uma experiência para quem está sendo convertido, certo ou errado? Essa experiência vai levar essa pessoa a um comportamento. Ela vai falar assim, literalmente Atos 2, e agora? O que eu preciso fazer? E aí você vai fazer o quê? Você vai ensinar ela, você vai fazer isso, isso e isso. Quando ela começar a ter esse comportamento, está estabelecido. Ela vai fazer isso de forma repetida. Por quê? Virou uma cultura. Só que é uma cultura individual. Agora, eu tenho 2 pessoas fazendo isso. Tenho 4 pessoas fazendo isso. Certo? Eu tenho 10 pessoas fazendo isso. Eu tenho 50 pessoas fazendo isso. Eu tenho 1000 pessoas fazendo isso. Eu tenho 10.000 pessoas fazendo isso. Nós temos uma cultura estabelecida aqui, sim, ó. Só que para termos uma cultura, precisamos ter coletivo. E aí entra a grande questão. Paulo Mazzoni fala que, a nível empresarial, tá? Não a nível de igreja, que um funcionário, um colaborador, que ele sabe o que ele tem que fazer, o porquê ele tem que fazer e o como ele tem que fazer, ele vai conseguir frutificar até 30% a mais do que não sabe, fazendo a mesma coisa todos os dias. Quando nós trazemos isso para a igreja, quantas pessoas nós temos, faça essa conta, quantas pessoas nós temos numa igreja, ou numa região, aqui, no Mato Grosso, que já tem a cultura de ir até a igreja, o templo. Ah, pastor, 5.000 pessoas. Se eu pegar essa cidade, lá tem 10 igrejas, lá tem 8, lá tem 15. Se eu pegar tudo isso aqui, tem esse tanto de gente. Ok. Agora, imagina se metade dessa galera resolve ser igreja todos os dias a partir de segunda-feira. Isso vai gerar uma cultura diferente na região, sim ou não? Mas qual que é o meu e o seu desafio nisso tudo? Quando você faz discípulo, como você faz discípulo? Você faz discípulo imprimindo uma cultura do reino de Deus nele. Porque ele tem que ser parecido com Jesus. Esse é o desafio de todo cristão. A grande comissão, ela é para todo cristão. Para todo cristão. A igreja funcionar no templo e nas casas, observe, isso é sério. Eu não consigo me enxergar sendo cristão sem a parte tão poderosa do evangelho que acontece nas casas. Já pararam para pensar que a maior parte das curas de Jesus, quando não foi no percurso, foi na casa? Foi na casa de alguém. Vocês pararam para pensar nisso já ou não? Sempre os amigos levaram o paralítico na casa. A sogra de Pedro foi curada onde? Casa. A mulher do fluxo de sangue tocou Jesus onde? Caminho. Ou seja, você não vai estar parado. Você vai estar na sua casa, você vai estar no seu trabalho, você vai estar aqui, vai estar acontecendo. Por quê? O reino é dinâmico. É no dia a dia que as coisas acontecem. Agora, eu não me vejo falando assim, ei, eu não quero a parte da igreja que funciona nas casas.
Por quê? Quando eu tiro o que acontece nas casas do Evangelho, se eu tirar o que acontece nas casas da Bíblia, vai diminuir muito o que você vai ter do Evangelho. Agora, tem um segundo agravante aí. Muitas das coisas que acontecem fora das casas é uma consequência do que acontecia nas casas. Então, se eu tirar da Bíblia ou do Evangelho o que aconteceu nas casas, ou que através das casas deram consequências para acontecer fora delas, vai sobrar menos ainda. Vai sobrar menos ainda. E observe que eu ainda nem comecei a falar de célula. Observe que ainda eu nem estou falando de célula, estou falando de cultura do reino. É no templo e nas casas. Atos está escrito isso. Atos está escrito isso. Então, observe. Aí nós vamos falar agora da visão local. Qual que é a visão local? Quando você traz a visão da igreja acontecer no templo e nas casas, aí, veja bem, nós temos duas vertentes aqui. O discipulado, gente, não é uma visão de homem, é um princípio bíblico. Entende? Isso é um fato. Aí você vai ter maneiras de discipular as pessoas. Aí é a visão do homem. MDA, M6, M12, G12, G100. Aí, ok. Mas o princípio do discipulado não foi visão do homem. É princípio bíblico. Ok? A igreja acontecer no templo e nas casas não é visão do homem. Nenhum homem descobriu isso. Isso é princípio bíblico. Aí entra a visão humana. Que aí tem as células, tem as coinonias, tem os PGs, tem os GCs, tem os grupos familiares, tem o DNA, tem, enfim, o GC, enfim, o nome da visão que o pastor colocou, mas que no final é a mesma coisa, é a igreja acontecer no templo e nas casas. Entende? Aí entra a visão local. Agora veja, na Bíblia, nós temos 5 ministérios estabelecidos por Deus. Quais são eles? Alguém pode falar para mim? Quais são os 5 ministérios que nós temos? Não vai falar, pastor, eu sou do ministério de dança. Não, gente. Isso aí é um ministério que a igreja local desenvolveu para suprir uma demanda local. Isso não está na Bíblia. Os 5 ministérios estipulados por Deus na Bíblia. Apóstolos, profetas, evangelistas, quem mais? Pastores e mestres. Agora veja isso. Quando você decide liderar uma célula, olha a oportunidade que você tem. Nós sabemos que não dá para todo mundo ser pastor integral. Tem a pessoa que foi chamada para medicina, outro para ganhar dinheiro nas empresas, outros para ensinar nas escolas como professores, né? Outros têm um talento e habilidade para construir casa, outros têm o dom de limpeza, outros têm, enfim, climatização. Cada um tem um que nasceu para agronomia, o cara gosta de plantar, o cara gosta de colher, outro já gosta de criar boi, enfim. O que acontece aqui? Mas todo mundo que é cristão, eles entendem que a grande comissão, ela faz parte do chamado para todo crente, independente de quem você é, ou do que você faz. Quando você tem esse entendimento, o que você vai observar? Que quando você assume a liderança de uma célula, na célula, você vai poder exercer pastoreio, ensino como mestre, você vai estar ensinando aquelas pessoas. Você vai estar pastoreando e apacentando aquelas pessoas. Você vai exercer evangelismo. E dependendo da situação, você vai exercer o profético. Quando você começa a multiplicar e se ramificar, depois de um período, você vai até experimentar uma porção do que é o ministério apostólico.
Agora, observe, isso não significa que você não vai ter um que é mais latente em você. Mas o que eu estou falando é que a oportunidade de, num curto espaço de tempo, dentro da sua semana, você vai ter a oportunidade de desfrutar de boa parte dos 5 ministérios que Jesus estabeleceu. Sem falar que dentro disso, você vai fluir em boa parte dos dons dentro do seu grupo. Vocês não vão ter o espaço. Aí veja, uns chamam de espaço do milagre, outros chamam de momento de cura, outros falam cadeira do milagre, outros falam oração profética. Aí, lembra que eu falei do nome? O nome é que nem filho, você põe o que você quiser. Mas na prática, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem alguém doente? Gente, vamos orar. Tem alguém que está com problema no casamento? Gente, vamos orar. E aí vai acontecer o quê? Cara, fui curado. Olha só, a célula experimentando cura. Olha isso. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, amor. Principal. Então observe que a visão local ela vai facilitar e te dar ferramentas muito preciosas para que você consiga desempenhar e cumprir princípios bíblicos diários. Então, entenda, as células, a igreja nas casas, ela é algo muito valioso. Por quê? A igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja chinesa. E lá são muito pequenos os templos. E quando tem, são monitorados. Mas então onde é que esses doidos se reúnem? Então observe, eu e você não podemos tirar o poder do evangelho nas casas. Nós não conseguimos tirar da história e nós não conseguimos tirar da Bíblia. O momento em que a igreja mais sofreu foi a partir de Constantino, quando as igrejas foram tiradas das casas para as grandes catedrais. Aí você vai falar, pastor, mas não é errado ter grandes catedrais. Claro que não. Jesus ele ia no morro, colocava uma multidão de gente na mão. Som. Então, ele pregava para multidões. Às vezes ele entrava no barco, colocava o barco num lugar que ia ter alcance de voz, colocava uma multidão lá e pregava. Então veja, Jesus reuniu multidões, Paulo reuniu multidões, não tem problemas com as multidões. Qual é o problema? O problema é a gente querer tirar a parte importante e essencial do evangelho que acontece, que aconteceu e que vai acontecer nas casas. Entende? Então, veja, quando alguém fala para mim assim, pastor, eu não concordo com o pequeno grupo, eu não concordo com a célula, eu não concordo. Eu falei, cara, você tem todo direito de não concordar. Eu falei, mas aí você vai ter que reclamar com Deus, porque Ele que fez isso, não fui eu. Não fui eu que fiz. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu que comecei a igreja primitiva. E se começou assim, está aí para a gente seguir. Entende? Pastor, eu não concordo com o discipulado. Eu falo, cara, você pode discordar, não tem nenhum problema com isso. Mas você vai precisar reclamar com Jesus. E aí você tem duas opções. Uma, deixa isso para lá e segue a Bíblia na íntegra, ou convive com isso aí todos os dias. Por quê? O que você não concorda, o que você não gosta de fazer, não vai interferir em nada no que já está estabelecido na palavra de Deus. Entende? Jesus, não concordo. Tá bom. Beleza, vamos continuar aqui. Não, mas eu não concordo. Tudo bem, fica aí. Não, Jesus não faz isso. Claro que faz. Como ele fez com o rico lá? O que eu preciso fazer, Jesus? Ele brigou com o cara? Ele indagou? Ah, eu não vou. Tá bom, tchau. Não, mas eu... Tchau. Fica aí. Entende? Por quê? A cultura se estabelece. Tem pessoas que não vão querer fazer parte dela? Claro que tem.
No tempo de Jesus teve, nos tempos de Pedro teve, nos tempos de Paulo também, nos tempos dos apóstolos também, nos tempos dos heróis da fé também. Tudo bem. Mas eu não vou gastar minha energia tentando convencer ninguém. Até porque eu não tenho esse poder. Quem convence é o Espírito, não sou eu. Eu vivo a cultura. Eu apresento a cultura. Eu proporciono a oportunidade da pessoa ter uma experiência. Para que ela tenha uma crença formada. Para que essa crença ou a fé leve ela a um comportamento. E quando esse comportamento é coletivo, nós temos a cultura do reino estabelecida. Então, de uma maneira muito simples e sem força. Né? E por que eu falei isso com vocês? Porque às vezes, o que nós somos tendenciosos a fazer? Nós somos tendenciosos a falar assim, mas lá dá certo porque tem estrutura. Lá dá certo porque já era grande. Não, olha só. Eu mostrei como nós começamos, como nós saímos e como nós começamos de novo. Por quê? Porque não estou falando que uma estrutura não ajuda. Ela ajuda, mas não é essencial. E ela não é fator determinante para dar certo ou dar errado. Entende? As pessoas hoje, elas se espantam com a cultura simples do reino de Deus. Cara, como assim você ora? Como assim você jejua? Como assim você é de outro planeta? Não, está na Bíblia. É disciplina básica isso, temos que fazer, está lá. Né? Mas como é que você fala de Jesus para pessoas? É normal. Sabe quando você chega para um cara e fala assim, Manão, vamos treinar? De boa, vamos treinar? Vamos. Tá bom, vou chamar o João para ir com a gente. Beleza. É normal. Mano, vamos na célula? Chama o João para ir com a gente. Acabou, normal. Não tem nada mirabuloso. Como é que eu vou fazer um convite? Como é que eu vou fazer uma abordagem? Né? Para as pessoas que não são cristãs. Depois do trabalho lá, vamos no happy hour lá no bar do Zé. Leva lá, eu vou levar o Marcelo, o João, o Matias. Leva todo mundo lá que está em promoção hoje. É um convite normal. Aí como é que você vai fazer? Mano, vai ter happy hour na célula hoje. Sério, mas como é que é isso aí? Só não vai ter cerveja, mas tem tudo que você pegar em dobro. Sério, leva todo mundo para lá também. Entende? Não tem nada mirabolante, um convite formal, né? Não, é o dia a dia. Da mesma maneira que você vai chamar a pessoa para fazer alguma coisa, para treinar, para ir almoçar, para ir jantar, para ir no aniversário, você vai chamar a pessoa de uma maneira natural. Agora, onde a cultura é estabelecida? Mano, vamos orar e jejuar por almas? Cara, não sei, hein? Aí ele vai conversar aqui. Você viu que loucura é essa aí? Tem uma galera que está jejuando e orando por almas. Cara, eu sei, eu também estou. Como assim? Tem alguma coisa errada. Ele me chamou, ele falou com você também? Não, mas já estamos aqui, ó. Aí ele vai lá no outro. Mas não, tem uns loucos aí, cara. Os caras estão tudo orando e jejuando por almas. Os caras são tudo doentes. Cara, vamos nessa, eu também estou nessa aí. Mas você também? Olha só, cultura, comportamento coletivo. Eu bato aqui, eu bato aqui, eu bato aqui, todo mundo com a mesma visão, todo mundo numa mesma direção, todo mundo caminhando de um mesmo jeito. Você entende ou não? Cultura. Aí a pessoa ela tem duas opções. Ou ela entra da cultura, ou ela sai. Sem ninguém precisar falar nada. Sem ninguém precisar mandar nada. Por quê? Está todo mundo vivendo a mesma coisa. Entenderam? Fechou? Que horas são agora? Quem consegue trazer mais um desse para mim aqui, por favor? Então, olha só. Agora, eu não sei como é que vocês preferem. Não sei se é melhor outro microfone, alguém para levar. Aí, dentro disso, né, eu posso aí ajudar vocês quando vocês tiverem alguma dúvida, né, ou algo que seja coletivo. Mas
como o nosso tempo não é muito longo, faça mais perguntas relacionadas ao que realmente importa, né? Tipo assim, pastor, o que fazer de lanche na célula? Isso não preciso responder, né? Você tem que ter criatividade lá, faz qualquer coisa, mas faz um lanche, né? Então, entende ou não? Fazer um monte de coisa, isso eu não preciso falar para vocês, né? Pastor, na célula tem que ter uma música ou duas? Gente, aí eu não sei, você quer colocar uma, você quer colocar duas? Eu não sei o que você vai colocar, mas... Então, essas coisas assim, aí vocês decidem com a liderança de vocês, né? Então, façam mais perguntas objetivas em cima da visão, da cultura, do avanço, do estabelecimento, do reino. Fechou? Beleza? Tá no jeito aí ou não? Só não briguem, não sai no tapa. O cara é um só, ele vai levar para todo mundo aí. Som. Ó. Então, quem for perguntar, levanta a mão, olha lá, e ele vai até você aí. Fechou? Graças a paz. Queria que você explicasse um pouquinho mais como que foi os 2 anos que você implantou o sistema de célula e na hora que você retomou com a galera maior ainda. Legal. Então, quando nós fechamos o lockdown, nós tínhamos 6 células, né? Quando nós fechamos para o lockdown. E aí nós fomos impedidos de ter o culto, né? Mas aí nós fortalecemos, então, os nossos encontros nas casas. Obviamente, aqueles que são do grupo de risco, aqueles que tinham comorbidade, eles participavam online. Então, todas as nossas reuniões nas casas tinha a opção da pessoa participar online, né? Nós fazíamos sempre no quintal, em lugar aberto, né? Nos apartamentos, nós mudamos os hospedeiros, né? Para ter o bom senso também daquilo que nós estávamos vivendo como sociedade. Mas nós continuamos fortalecendo, e nesse momento de pandemia, muitas pessoas começaram a ficar com medo, com crises, né? Crises depressivas, pensamentos suicidas. Então, a gente ficou muito ativo nas redes sociais para captar essas pessoas e depois direcionar essas pessoas, né? Nós fazíamos o batismo somente com as células, nas casas que tinham piscina. Então, nós continuamos batizando, continuamos ganhando pessoas para Jesus, né? Mesmo sem ter as reuniões. E aí, nós continuamos falando de como viver a cultura do reino naqueles dias que nós estávamos vivendo, né, de dificuldade. Como nós vamos conseguir ter a cultura do reino de Deus com todas essas dificuldades? E aí nós incluímos generosidade, como? Alimento para quem não tinha, conta de luz para quem não conseguia pagar conta de luz, conta de água. Ajudamos algumas pessoas a pagar o aluguel. Fizemos compras para algumas pessoas que perderam os empregos, enfim. E a gente continuou sendo igreja, mas de uma maneira que era possível naquele momento. E a gente continuou fazendo isso com o mesmo amor que a gente fazia e com o mesmo zelo, como tudo a gente fazia quando tudo estava aberto. Só que a gente não conseguia ter dimensão do tamanho que a gente estava. Quando foi liberado os cultos e nós voltamos os cultos, deu uma lotação. Entende? Não, nas casas. Quando liberou, nós fizemos online. A gente fazia o culto pelo celular. Até a gente conseguir comprar uma câmera, comprar um computador, a gente fazia com o celular mesmo, né? Mas quando o governo liberou a gente se reunir, que a gente viu a quantidade de pessoas que a gente estava, a gente já quebrou todos os protocolos de medida social nesse culto. Por quê? A gente não imaginava que a gente estava desse tamanho. Aí falamos, gente, a partir do próximo domingo, nós vamos fazer outras reuniões, e as reuniões vão ter inscrição. São gratuitas, mas para que a gente aí consiga manter as normas estabelecidas, né, de proteção. Então, a gente só descobriu essa quantidade de gente, não de seguidor nas redes sociais, de gente que estava na nossa igreja,
quando o governo liberou os cultos presenciais. Porque nas células tinham gente que assistia online e tinha gente que ia. Então nós tínhamos 6 células quando começou, 6 para 7 células. Quando fechou e quando abriu, nós já estávamos com 30. Né? E aí as pessoas lá. E aí a gente teve esse impacto de ter um crescimento aí de quase 500% num intervalo de 8 meses sem culto. Entendeu? Nas células, ainda a gente está só de quarta. Estamos conseguindo. Só de quarta, a princípio. Quanto tempo dura... Eita, glórias. Quanto tempo dura uma célula de vocês lá em São Paulo? 1 hora. 1h10. De louvor e Tudo. e comunhão? Tudo. Aí a comunhão, veja bem, a gente tem que deixar a pessoa à vontade na comunhão. Então a gente encerra a célula e inicia a comunhão. Se a pessoa ela tem 10 minutos para ficar na comunhão, ela fica 10 minutos. Se a pessoa ela tem 20 ou 30, ela que decide quando ela vai embora. O que a gente não pode fazer? Esticar muito a célula para que a pessoa ela queira ir embora. Entende? Então a gente procura ser objetivo e didático, prático, e aí a gente libera a comunhão, e aí a pessoa ela vai ficar o tempo que ela quiser. Né? E aí a gente consegue ter organização para que ela saiba que se ela voltar na próxima semana, vai acabar rápido e ela não vai ser prejudicada nos compromissos que ela tem. Pastor, por volta de quanto tempo que demora para multiplicar uma célula, mais ou menos? O ideal é a célula multiplicar 1 vez por ano. Isso Maravilha. é o ideal. Perfeito. Se a célula está muito saudável, ela consegue multiplicar 2 ou 3 vezes dentro de um ano. Mais do que isso não é saudável também. Mesmo que nem hoje, se eu quisesse multiplicar todas as nossas células, eu passava de 200 células. Porque as nossas células estão com bastante pessoas, mas tem o tempo que a gente precisa formar os líderes antes da multiplicação. Né? Não ouvi. Você poderia falar um pouco mais sobre... Você mencionou o tempo para formar os líderes de célula. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão de formar e treinar os líderes para a multiplicação? Olha, a gente hoje tem aí um período médio de 6 a 8 meses para formar um líder, de uma maneira básica. Tá? E isso é muito interessante vocês deixarem claro. Mano, de 6 a 8 meses, você vai ter uma formação básica. Por quê? Senão o cara passa pelo primeiro treinamento, aí ele vai falar, já fiz o treinamento, já acabei o treinamento. Mas, na verdade, ele é um líder básico. Veja bem, quanto tempo hoje um veterinário tem que fazer faculdade? 4, 5 anos, não é? Para mexer com animal. Aí, você acha que em 8 meses, para a gente lidar com gente, a gente vai estar preparado só em 8 meses? Não. Então, de 6 a 8 meses é um treinamento básico, mas o treinamento, ele nunca acaba. Entende? Sempre nós vamos estar aprimorando, sempre nós vamos estar trazendo coisas novas, sempre nós vamos estar trabalhando ali. A gente entende que sempre nós podemos melhorar. Então, o treinamento, ele não acaba. Né? Então, nós fazemos um módulo, depois de um tempo a gente faz outro módulo, depois de um tempo mais outro módulo, mas de 6 a 8 meses, ele tendo um entendimento básico do que é ser um líder de célula, ele aí já tem aptidão para começar e aí depois também continuar se desenvolvendo. Isso, um novo convertido. Assim, não, se a pessoa já é cristã, ela já tem as questões básicas do evangelho com ela, né? Ali mesmo é só ela aprender a parte funcional.
né? E é isso que a gente aprendeu e a gente faz isso muito lá. A gente não tem treinamento para líder de célula, ou para líder de ministério, ou para líder de curso de família. Nós temos um treinamento de liderança. A pessoa ela vai ter um treinamento básico do que é ser líder. Por quê? Uma pessoa que sabe liderar, ela aprendendo o processo, ela lidera qualquer coisa. Por quê? Porque ela sabe liderar. Então, nós ensinamos a pessoa a liderar. Aí depois que a pessoa sabe liderar, aí a gente vai ensinar o modus operandi daquilo. Exemplo, Ministério de Louvor tem um modus operandi para liderar. Projeção tem um modus operandi para liderar. Né? Célula tem um modus operandi para liderar. Mas ela precisa ser líder. Aí ela vai aprender o modus operandi da sua função, do curso, enfim. E aí ela vai dar seguimento, mas ela já vai saber liderar. Mais alguém? Pastor, eu gostaria de saber assim como você lidera grandes grupos de células, né? Você já encontrou dificuldades e assim líderes que lideram um grupo de outras pessoas que já foram líderes, membros que já tipo tem maturidade, já fez todos esses cursos, acompanhamento, tudo, mas a célula fica ali presa 2, 3, 4 anos com um grupo bem considerável, só que ninguém quer abrir suas casas, ser líder, ser anfitrião, essas dificuldades, sabe? Sim. Então, na verdade, quando acontece isso, nós temos um grupo de estudo dentro de uma igreja que se reúne. Entende? Mas já deixou de ser célula há muito tempo. Né? A gente até mantém o nome e tudo, mas já não funciona mais como célula há muito tempo. Por quê? Eu tenho que ter o propósito. Entende? Veja bem. Eu acabei de dar o meu exemplo. Eu liderava uma multidão, tinha um monte de líder, tinha um monte de voluntário, tinha um monte de anfitrião, já tinha uma estrutura consolidada, as pessoas sabiam o que tinham que fazer, sabiam como tinham que fazer, então eu estava totalmente numa zona de conforto. Só que aí, de fato, Deus quis multiplicar. Não era uma célula, mas era uma igreja para outra cidade. E aí eu falar, não vou não. Tá gostoso demais aqui, tá tranquilo aqui, eu estou com os meus amigos aqui, a minha família daqui, entende? O reino, eu tenho que ter uma convicção de propósito. E aí, não importa se a pessoa já liderou, se ela não lidera mais, se ela perdeu o propósito dela, eu não posso perder o meu. Entende? O meu foco é ganhar vidas e fazer discípulos. Entende? E eu sou super tranquilo com isso. E a minha galera em Bauru sabe. Hoje, se Deus me mandar sair de Bauru para começar uma outra igreja em qualquer lugar, eu vou começar. E já vai ser muito mais fácil do que foi para eu sair de Marília. Entende? Porque a gente entende qual é o propósito que nos move. Né? Então, é a mesma coisa para uma célula. É uma convicção de propósito. Então, se tem um grupo de pessoas que perderam o propósito, não tem problema, mas eu não vou perder o meu. Entende? Então, várias vezes eu fazia isso em Marília. Eu estava liderando uma célula, o pessoal começava com muito para que isso. Eu falei, gente, sem problema nenhum. A partir da semana que vem, vocês tocam o barco aí, eu estou indo começar outra. E ia multiplicava sozinho, eu e minha mulher. E o resto, deixa lá. Eles não querem ficar junto? Deixa ele junto lá. E lenha, começava de novo, entendeu? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, quando você saiu da cidade para começar em outra cidade, foram alguns com você, além da sua esposa, é claro? Não, só fomos nós, só a minha família. Só a sua família, Só e lá minha você família. recomeçou. E Sim. agora, minha outra pergunta é, quando lá multiplica a célula, quem vai e quem fica? O novo líder fica, ou o novo líder vai e o antigo fica? Eu gostaria de saber disso. Assim, né?
Um exemplo, se você quer tomar café com leite, se você colocar o café primeiro ou o leite depois, ou colocar os dois juntos, no final vai ser café com leite. Então, essa questão é muito pessoal. Vejam, se a pessoa ela tem uma afinidade maior, está nova na fé, no começo, e aí ela fala assim, eu não vejo dificuldade em atravessar a cidade com o meu carro para participar dessa célula. Ok, mas geralmente na célula a gente procura deixar as pessoas mais perto. Por quê? Como a reunião é curta, então um exemplo, às vezes eu dei uma atrasadinha no trabalho. Eu tenho que buscar minha família, porque minha mulher está trabalhando, eu estou trabalhando, então eu tenho que buscar ela. E eu tenho que ir para a célula, eu vou chegar, vai estar quase acabando. Então, se eu moro perto, é fácil. Eu já estou ali do lado. Você entendeu? Ah, só com o líder? Ah, não. Aí é indiferente. Isso eu faço. Não é uma regra, tá, gente? Mas isso eu faço, tá? Eu sempre deixo a melhor parte com meu líder em treinamento. E não é uma regra, mas eu faço isso. A parte mais fraca vai comigo. Entendeu? Mas não é uma regra isso. Não é uma regra, mas geralmente eu deixo a melhor parte para quem está assumindo agora e eu vou com a outra que está mais complicada, que ainda vai ter que passar por um processo, vai ter que estabelecer uma cultura, entendeu? Mas não existe uma regra. Eu faço assim. A questão dela, voltando àquele assunto anterior, ela falou de líderes que não querem ser mais líderes, que foram e tal. Tem como você tornar algo mais fácil? Porque tem gente que às vezes não quer ser líder porque, nossa, é algo difícil, é algo pesado, porque nós já fomos líderes uma vez e somos líderes hoje. E quando nós fomos da outra vez, tudo girava em torno de nós, assim, e se tornava algo pesado. Ninguém queria ser líder, ninguém queria abrir casas, entendeu? E como abrir essa mente para eles, falar assim, não, quero abrir a minha casa, quero ser líder, entendeu? Quero multiplicar essa célula, vamos avançar. Como tem uma estratégia, alguma coisa? Eu entendi. Então, assim, ó, nem todo mundo vai ser líder. Entende? Mas a pessoa tem que entender que todo mundo precisa ser um fazedor de discípulos, que é diferente. Mas às vezes a pessoa mistura isso na cabeça. Entendeu? Então, eu posso não querer ou não ter facilidade para liderar, mas eu sou um excelente anfitrião. Eu posso receber, eu gosto de receber as pessoas, de preparar minha casa. Vai estar servindo o reino do mesmo jeito. Só que eu tenho que saber que eu tenho que estar fazendo discípulos. Então, se eu estou indo numa multiplicação, como um membro ou como hospedeiro, não como líder, eu estou cooperando, eu estou ajudando, né, com que outras pessoas conheçam Jesus e vivam a cultura do reino. Entende? Agora, o líder, ele vai ser formado por quem está liderando. Então, isso é um ponto importante. O discípulo e o líder, eles precisam ser feitos. Eles não estão prontos. Então, um exemplo. Se eu chegar hoje numa célula, eu vou falar, mano, não tem nenhum líder aqui. Eu sei, você tem que formar um. Se você não formar, ele não vai nascer sozinho. Entende? Da mesma maneira, um discípulo. Nem todo mundo que frequenta uma igreja é discípulo de Jesus. Você pode ser só um seguidor. Pode ser só um ouvinte. Entende? Então, tanto o discípulo como o líder, ele precisa ser feito. Então, eu vou fazer um discípulo. Eu vou fazer um líder. Como? Formando. E aí eu vou ensinar, vou treinar, vou estar junto, vou fazer junto, vou deixar ele fazer para eu ver como é que ele faz. Vou ir ajustando, vou ir lapidando, até que eu falo, mano, dá para você andar já. Bora. Entendeu? E aí a gente envia. Mas a gente tem que ter esse pensamento. A gente tem que formar tanto o líder quanto os fazedores de discípulo. Então, nem todo mundo vai liderar, mas todo mundo precisa ser um fazedor de discípulos. Entendeu? Isso vem a calhar com a minha pergunta, né? Acho que todo o processo até aqui à frente faz a minha pergunta ser um pouco mais óbvia.
O discipulado, como vocês fazem lá para poder fazer o discipulado mais prático e com que haja essa vontade de liderar, de ser anfitrião, de estar evangelizando dentro da célula como um grupo? Não, então, aí que entra. A gente não pode misturar isso. O meu discipulado, ele vai ser para imprimir o reino de Deus e o caráter de Cristo na pessoa. No meu discipulado, eu não vou usar ele para formar um líder. São coisas distintas. Entende? Por quê? Tanto um discípulo de Jesus, ele pode não ser líder, como um líder, ele pode não ser um discípulo. Então, veja, eu tenho que colocar isso na mentalidade da galera que frequenta a minha célula. Todos nós somos fazedores de discípulos, todos nós. Eu, você, todo mundo, todos nós vamos fazer discípulos. Como nós vamos fazer discípulos? Imprimindo o caráter, a imagem e semelhança de Cristo, né? O que o apóstolo Paulo fala em Gálatas? Filhinhos, né? Ele está falando para crente aqui. Não está falando para não crente. Olha só, eu estou tendo dores de parto outra vez. Ou seja, já tinha tido essas dores antes com as mesmas pessoas. Mas eu vou fazer até que Cristo seja gerado em vós. Então, eu estou formando discípulos, eu estou fazendo discípulos. Entende? Formando pessoas à imagem de Cristo. Entendeu? Ganhando vidas, amando vidas, imprimindo a cultura da generosidade, da lealdade, da santidade, da oração, do jejum, enfim. Ok, uma parte. A outra parte é, dentro desses discípulos, eu consegui identificar aquele que vai ter a aptidão para liderar. E aí eu vou formar um líder. Obviamente, o líder da célula, ele já precisa ser um discípulo de Cristo. E aí entra o erro de muitas igrejas. Eu colocar líderes para liderar uma célula, porque eles são bons enquanto líderes, mas não são discípulos de Jesus ainda. É fracasso total. Entende? Então veja, na célula, todos nós, não nas células, tá, gente? Na igreja, todos nós somos fazedores de discípulos, todos nós. Todos nós. Ok? Mas aí nós vamos ter aqueles que vamos formar a liderança. Ou seja, quem vai liderar esses discípulos. Que esse negócio aí, eu estou em Cristo, é isso aí mesmo, vai ficar batendo pau a vida inteira falando essas mensagens na internet. Por quê? Porque existe uma bênção no ajuntamento dos santos. Existe um favor de Cristo. Olha só, eu já vi pessoas usando isso fora de contexto. A palavra de Deus fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia, o ajuntamento dos santos. Não como um indivíduo. E eu já vi gente falando isso, as portas do inferno não prevalecem contra mim, porque eu sou igreja. Não, você sozinho não é igreja. Você faz parte da igreja. O que é a igreja? A igreja é a eclésia, é o ajuntamento. Entende? Então, nós somos fazedores de discípulos, mas nem todo mundo vai liderar. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Uns serão líderes, vão liderar os discípulos. Outros farão discípulos. Entende? Mais alguma pergunta? A minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. Com qual frequência você costuma acompanhar esses líderes em potencial ou esses líderes que você vê que têm um potencial em liderar uma célula? E qual que seria o segredo? Se estaria só no discipulado ou em um curso específico para formar esses líderes, para instigar a célula a multiplicar? Cara, o discipulado, né, nós estamos formando discípulos na nossa igreja. Então, um exemplo, quem é que discipula lá? Eu discipulo os meus pastores e alguns líderes, poucos. Os meus pastores já têm um grupo de discípulos, eles têm, e alguns dos discípulos deles já foram liberados por eles para fazerem outros grupos. Então, eu estou descendo as camadas, entendeu? Para eles começarem a fazer os seus, né? Então, nós estamos nesse processo. Nós estamos aí agora
liberando a terceira geração para começar a fazer a quarta de discípulos. Entendeu? Então, eu formei os meus aqui, os meus estão formando os deles, mas tem alguns deles que já começaram a formar aqui a quarta geração. E assim vai ser o efeito cascata, né? Mas nós estamos aí porque é uma igreja nova ainda, então nós estamos indo por partes, entende? Aí nós estamos trabalhando isso. Agora, o treinamento, aí nós temos os módulos de treinamento para a liderança, entendeu? E aí nós temos ali a pessoa, ela vai e ela participa se ela tem um interesse, e aí aqueles que não têm interesse, é o que eu falei, a sua vida vai ser a maior inspiração ou a maior rejeição para uma pessoa querer liderar, se você assim o faz. A sua vida vai ser a maior inspiração ou a maior rejeição para alguém receber uma célula na sua casa, né? Então, veja, essas coisas você vai inspirar a pessoa, motivar a pessoa e ser um exemplo, né? Imagina só alguém olhar para mim e falar assim, mano, sua vida é uma desgraça. Eu não quero essa vida para mim, velho. Mas para o cara falar isso, o que ele não viu você fazendo como líder? Quais expressões ele já não viu você falar? Entende? A mesma maneira para ser um anfitrião. Lembra que eu falei que nós somos fazedores de discípulos? E aí, isso foi muito bom. Aqui eu acho que vocês não têm esse problema, que vocês estão na prateleira de cima, mas lá a gente bate muita cabeça ainda, com muitas coisas, né? Então, um exemplo, aqui, no louvor, eu falei, mano, vocês talvez não tenham capacidade ou intenção motivadora para ser líder. E veja, capacidade é desenvolvível. Eu posso não ter capacidade para algo e querer continuar sem ela. Ou eu posso ver que eu não tenho capacidade para fazer uma função e buscar essa capacidade para que eu possa fazer. Entende? Então, talvez vocês não tenham capacidade hoje, ou vocês não querem ter a capacidade para liderar, né? Eu falei, mas fazer discípulos não é uma opção. Então, se você canta, você vai formar mais alguém que canta para mim em 6 meses. Se você toca bateria, você vai formar mais um baterista discípulo de Jesus para mim em 6 meses. Por quê? Se você é crente, você tem que fazer discípulos. Entendeu? Por quê? Fazedores de discípulo. Entende? Agora, a liderança, não. A liderança nós vamos trabalhando com quem, veja bem, com quem quer desenvolver a capacidade. Que a pessoa pode não ter, mas eu quero desenvolver. Vamos embora. Capacidade é algo que nós podemos não ter no momento, mas nós podemos desenvolver. Pastor, mas não tem aquela pessoa que já tem habilidade com ela? Tem. Mas os dois vão ser igual? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, claro. O Messi. O Messi é uma pessoa que tem o dom. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ele não tinha, mas ele buscou tanto a capacidade para ter, que ele ficou tão bom quanto. E aí você vai perguntar, quem é melhor? O Messi ou o Cristiano Ronaldo? Você vai ter uma divisão nas respostas. Mas um é dom. O outro, acaba o treino, ele continua. Ele continua. Por quê? Porque ele quer desenvolver habilidade, ele quer desenvolver capacidade. Então, veja, pastor, ele tem o dom de liderança, é muito fácil, mas eu quero desenvolver isso também. Depende de você. É algo que você pode desenvolver. É algo que você pode ali aprimorar. Entende? Mais alguém? Não sei se é mais um desabafo, mas assim, a gente tem muita dificuldade. Não seria implantar a cultura na célula, mas um segmento, né? A gente já sabe qual que é os passos, né? O louvor, né? A oração, todos os passos. Mas assim, a gente tem dificuldade com os novos, os convidados, né? Com os visitantes. Os visitantes vão chegando, eles acabam não aprendendo como se fosse a cultura da célula, né? O propósito da célula, que nem o pastor Undierê estava falando, que nós temos que ser intencional. Os convidados, os visitantes, eles precisam ser vistos. E muitas vezes os membros velhos da célula, que, né, a gente já está um bom tempo sem multiplicar, eles não evoluem e não ajudam a célula a acontecer de uma forma que
seja intencional, por causa que a gente tem que fazer com que os visitantes acabam participando. E muitas vezes os membros de célula acabam travando a célula, né? Corta às vezes do visitante estar falando, né? Foge da palavra, começa a contar testemunho e não acaba, depois você volta com a palavra, depois essa mesma pessoa quer contar mais um testemunho, né? E também a questão que você falou assim de deixa a sua célula acontecer e sai e abre outra célula, né? Vamos supor, eu sou anfitrião, sou líder. Como que eu vou sair da minha casa, montar outra célula, sendo eu o líder, e esses membros de célula ficam lá e não querem assumir? Entendi. É boa pergunta essa sua. E muita gente está nesse lugar que você está ocupando. Mas o que é bom, né? O que é bom é que você já teve uma percepção que não está certo, mas tem que mudar. Então, olha que interessante. Isso aconteceu não muitas, mas aconteceu algumas vezes na minha liderança. Então, veja, a cultura, ela é ensinada pela vivência, não por aquilo que você fala. Você pode até falar, mas o exemplo das pessoas vai estabelecer essa cultura, né? Eu até tenho um exemplo de um casal nosso de pastores que foi pastorear no Japão. Os filhos deles são brasileiros, mas foram para lá com 2 ou 3 anos. Né? Hoje, se você for lá, você tem 2 brasileiros que são japoneses. Mas ninguém ensinou eles a ser japoneses. Mas eles estão num ambiente que existe japoneses. Então, eles vivem como japoneses. Então, veja, a cultura ela é ensinada na vivência. Então, o que acontece? Essa identificação sua, que a célula não consegue ensinar a cultura, não é que ela não consegue, é que hoje a cultura dela está contaminada. E aí as pessoas que vão chegar, elas vão receber essa cultura. Para elas isso vai ser o padrão. Essa vai ser a normalidade. Essa vai ser a normativa. Entende? Agora veja, quando a gente tem essa rota, esse mapa do que está acontecendo, aí entra a questão, pastor, mas eu sou o anfitrião, eu não sou apenas o líder. Aí entra o quê? A sua postura de liderança. Você tem 2 autoridades ali. A primeira, você é o líder. A segunda, você é o dono da casa. Você entendeu ou não? Então veja, o que eu ensino os meus líderes? Sempre tem os contadores de história. Só que na célula nós não contamos história. Entende? Se você quer contar a história, nós marcamos um outro dia, um almoço, um churrasco, aí você conta a sua história. E aí, o que eu faço enquanto autoridade no lugar? Viu, gente, eu tenho um testemunho, queridão, guarda o testemunho aí, para uma outra oportunidade, nós vamos focar aqui no que nós temos que fazer enquanto células. Entendeu? Se a pessoa começou a falar e saiu do assunto, gente, isso pode parecer desconfortável, mas é algo muito natural. Ó, viu? Você saiu do assunto aí, não tem problema. Numa outra oportunidade nós vamos falar desse assunto. Mas agora nós vamos concluir o que nós estamos aqui para fazer. Você faz o quê? Você traz as pessoas para aquilo. Você é a autoridade ali. Entendeu? Então o que acontece? As pessoas vão começar a perceber isso. Né? Imagina só, uma pessoa que chega aqui no culto. Cheguei aqui no culto. Está na hora do louvor. O que ela vai fazer? Ela vai ficar aí, ela pode não cantar, mas ela vai ficar no louvor. Vai ou não vai? Ou ela vai falar, acaba o louvor, não quero mais louvor. Não vai fazer isso. Né? Mesma coisa na hora da pregação. Isso vale para a célula. Entende? Eu vou conduzir e vou trazer a dinâmica para aquelas pessoas. E aí, teve uma situação que o líder e o anfitrião, tendo essa postura, resolveu. Mas teve uma que não resolveu. E aí, quando não resolveu, veja bem, gente, o líder, ele tem acesso ao coordenador, supervisor, pastor,
enfim, lembra que eu falei do nome? É igual filho, cada um coloca o seu, mas aquela pessoa que está na função para te ajudar enquanto líder, né? O que eu vou fazer? Chegou, conversou comigo. Ó, pastor, o Marquinho aqui, né, ele tem dificuldade, ele quer toda hora mudar, toda hora ele fala mal, toda hora ele aponta, toda hora ele quer sair do assunto. Eu já conversei com ele várias vezes, não resolveu. De boa, eu chamo a pessoa e resolvo o problema. Eu falo assim, Manão, você pode pensar diferente, mas enquanto eu for o pastor da igreja, Deus vai dar a visão para mim, não para você. Então, você tem duas opções. Guarda o seu pensamento diferente para você e participa da maneira que tem que ser, ou tchau. Claro. Muito claro. Entende? E aí você fala, pastor, mas o que é isso aí? Veja bem, Jesus nos ensinou isso na prática, gente. Olha só Jesus aqui, ó. Chegou e falou assim, está chegando a hora. Aí Pedrão, pô, tá nada. Você é louco que você vai morrer? Você nem precisa morrer, mano. O que Jesus fez? Atrás de mim, Satanás. Você não tem parte no reino de Deus. Isso é sério. Entende? Olha só o que aconteceu aqui com... Aí lembra o Pedrão? Tomou uma presepada aqui, depois ele tomou outra de Paulo. Eles estão lá numa refeição, aí começa a chegar quem? E aí, o que começa a acontecer? Ele quer incorporar um personagem ali. E aí, o que Paulo faz? Presta atenção, mano, o que você está fazendo? Não, eu estava só pensando. Não, postura. Entende? Então, nós enxergamos na Bíblia que nós temos uma postura, nós temos uma conduta, né? Nós temos uma direção. Então, aí entra a grande questão, né? E aí entra o quê? A minha inteligência, né? Inteligência eu digo no sentido de resolver o problema. E por muito tempo eu sofri com isso. Eu vou tentar manter o João para não perder ele. Mas para não perder o João, eu perdi uns 30 já. E aí entra a questão, vale a pena continuar perdendo por causa do João? Ou dar um choque de realidade no João? É isso aí, ó. E, gente, eu falo muito tranquilo isso para vocês, porque, veja bem, a visão, eu tenho uma missão enquanto pastor, ser um guardião da visão. Eu preciso ser um guardião da visão, porque Deus vai cobrar de mim a visão. E a mesma coisa. Então, eu vou escutar, E, gente, já chegou gente, tanto lugar. Agora, não faz 2 meses... né? Nós, por opção, veja bem, não é errado, eu nem sei como vocês fazem aqui, mas nós não passamos a oferta nas células. Nós só passamos nos cultos. Mas tem gente que passa, é que eu falei, aí cada um vai fazer o que quiser, mas nós não passamos. E aí, a gente estava reformando a igreja, e gastamos uma nota, e campanha, e é pizza, e é lanche, e lenha, né? Normal. Aí chegou uma pessoa de uma outra cidade que chegou a estar lá com a gente, e lá na cidade dela eles passavam oferta na célula. Aí ela chegou e falou, pastor, sabe, nós temos que passar oferta na célula. Aí eu falei, por quê? Porque para ajudar na reforma. A motivação até era boa dela. Aí eu falei assim, mas aqui nós não passamos nas células. Não, mas eu falei, não, aqui nós não passamos. A gente vai ter no culto, vamos ter nas reuniões de líderes, nos eventos, mas nas células nós não passamos. Aí eu falei, não, deixa eu te explicar de novo. Nas células nós não passamos oferta. Tá bom então. Entende? Mas veja, não é um negócio pequeno, mas, entende? Imagina se todo mundo quisesse dar palpite de como fazer as coisas. Não dá. Então, a clareza é do líder. Entende? E aí entra o quê? A questão de postura. Mano, mas eu não concordo. Você não concorda, então você não tem que estar na célula. A célula é isso. Entende? Vou dar um exemplo besta para vocês, mas um exemplo. Nós não adoramos santos, certo ou errado? Nem imagens de escultura, certo ou errado? Os católicos, sim, certo ou errado?
Eu sabendo que os católicos fazem isso, é sábio ou correto da minha parte ir lá e falar assim, para de fazer essas reuniões com o santo. Tem lógica? Não tem lógica. Agora, se um católico chega aqui, aí eu vou ensinar o que para ele? Mano, aqui nós não adoramos escultura nem imagens. Sério? Por quê? Aí você vai explicar para ele. Mas você não está lá no grupo dele. Você está aqui no seu. Entendeu? Então, é a mesma coisa nas células. Nós vamos trabalhar de acordo com o que está sendo proposto. Entende? E assim, não é brigar, não é entrar em embate, é mostrar que tem algo que está estabelecido e vai ser assim. Entendeu? Não, assim, eu não sei como vocês fazem aqui. Se é a mensagem do domingo ou se vocês passam uma cartilha. É de domingo? Então, assim, o que vai ser abrangido lá é isso. Aí entra nisso, fala, mas não, a gente pode conversar disso fora da célula. O assunto aqui que a gente está trabalhando é outro hoje. Aí conversa depois, mas ali não. Agora, se for uma série de mensagens derrubando os ídolos da sua vida, aí ok. Aí vai ter que ser abrangido porque é o que está sendo ensinado. Entendeu? Fechou? Assim, todo mundo sabe que é bom, é empolgante ter pessoas que sempre querem estar fazendo de tudo, mas isso às vezes pode ser um atrapalho ou a que ponto isso chega a ser um problema? De toda célula, a pessoa sempre ela querer estar ela na frente de tudo, não o líder, né? Ou as outras pessoas, ou às vezes ela acaba tirando a oportunidade de uma pessoa nova que está chegando. Isso pode se tornar um problema ou sempre incentivar a fazer mais? Você fala só na célula? Só na célula. Então, a grande questão, lembra o que eu disse? Que antes da gente colocar uma pessoa para liderar a célula, a gente ensina a pessoa a ser líder. Então, quando a pessoa ela aprende os princípios básicos do que é ser uma liderança, qual que é uma das primeiras funções que você aprende como liderança? Que cada um vai ter que desempenhar uma função, organização, ordem, decência, coisas básicas de liderança, certo ou errado? Então, o que você vai ensinar para a pessoa? Fala, mas não, isso aí não é a sua função. Entende? Ó, sua função na célula não é essa. E aí o líder, rapidamente, essas coisinhas, ele já faz a gestão de grupo. Entendeu? O que tem num grupo? Um querendo aparecer mais que o outro, um querendo fazer tudo, um não faz direito o que é dele, mas quer fazer o que é para o outro fazer. Então, quando tem um líder, essa gestão ele já faz. Fala, mas não, ó, a sua função é essa. A sua função é essa. Beleza? Fechou? Ó, você não está desempenhando legal aqui, vamos melhorar aqui, organizar aqui. Ou, parabéns, é isso, está fantástico a sua função. Está desempenhando perfeitamente. Porque um líder, ele vai corrigir quando necessário, mas ele vai elogiar, ele vai reconhecer, ele vai ali também parabenizar quando está certo. Né? Então, ele vai o quê? Ele vai direcionando. Entende? E essas coisinhas que vão acontecendo, ele já vai, como líder, ele já vai colocando todo mundo no lugar. Entendeu? Depende, se a pessoa errar em público, ela precisa ser corrigida em público. Entendeu? Se ela erra no individual, porque veja bem aqui, ó, vou dar um exemplo para você. Temos um casal aqui, certo? Está todo mundo em público aqui. Certo ou errado? Vou dar um exemplo. Se ele levanta e manda ela calar a boca na frente de todo mundo, vai adiantar eu chamar ele no particular e corrigir ele? Não. Errou em público. Fala, mas não se trata a sua esposa dessa maneira. Da mesma maneira, se ela fizer com ele também. Né? Isso não é nem Bíblia, é ditado popular. Roupa suja, se lava em casa. Não é verdade? E aí você vai pontuar. Obviamente, depois, no particular, você vai chamar, vai ver o que aconteceu, vai trabalhar. Mas não pode deixar um negócio desse passar. Entende? Por quê? Porque o que fica de mensagem para todo mundo? Não dá nada. Todo mundo faz. Entende? Então a gente precisa ter esse ponto, entendeu? Agora mesmo teve uma situação lá de uma desavença numa célula de 2 mulheres. Tinha mais pessoas presenciais. Primeiro, o que eu fiz? Liguei para os maridos. Eu falei, mano, quando Eva comeu do fruto que não podia, Deus não corrigiu Eva, ele corrigiu Adão. Por quê? Porque o cabeça era ele. Certo ou errado? Então Deus corrigiu ele. Eu falei, então eu vou corrigir vocês dois, porque ela é a mulher de vocês. Entende? Aí eu falei, segundo, quantas pessoas estavam no momento? Tinham esses 3 casais.
Chamei o supervisor da cela e falei assim, agora você vai pegar, vai nesses 3 casais e eles vão pedir perdão, porque o que eles fizeram é antibíblico, entendeu? Por quê? Na próxima vez, as pessoas vão pensar muito antes de fazer um escândalo na frente de uma cela. Ah, mas estava no final, mas tinha gente, entendeu? Então o quê? Errou em público, corrige em público. Você tem que pedir perdão para quem viu você errar, entendeu? Fechou? Amém? Pode aplaudir ao Senhor.